falar agora de calor e ambiente, tá? Então vamos lá. O calor, ele é caracterizado pela temperatura alta, que pode ser mudada de uma forma de acordo com o ambiente que o corpo que sofre a ação do calor está inserido. O ambiente, ele é um meio que influencia os corpos devido aos intempéries, tá? Então, assim, o calor é a alta temperatura e o ambiente é onde o corpo está contido, tá? Dentro do ambiente, a gente vai estudar sobre a camada de ozônio. Vocês já viram falar muito, né? Que é muito importante. Então, vamos lá. Mas vamos ver o que aconteceu aí durante o tempo para chegar a esse problema da camada de ozônio. Em volta da Terra, há uma frágil camada de um gás chamado de ozônio, tá? Ele protege os animais, as plantas e os seres humanos dos raios ultravioleta, tá? Que são emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio ele contribui para agravar a poluição do ar das cidades e a chuva ácida. Mas nas alturas da atmosfera, mais ou menos entre 25 e 30 quilômetros acima da superfície, é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta poderiam aniquilar todas as formas de vida do planeta, tá? Aí há algumas evidências científicas de que as substâncias fabricadas pelo homem estão destruindo a camada de ozônio. E isso é fato, né? E a gente já estudou, a gente já viu sobre isso. Então vamos lá. Foi em 1977, os cientistas britânicos declararam pela primeira vez a existência de um buraco na camada de ozônio, sobre a Atlântida, tá? A Antártica, no caso. Desde então, tem se acumulado registros de que a camada está se tornando mais fina em várias partes do mundo, especialmente nas regiões próximas do Polo Sul e agora recentemente na do Polo Norte. Diversas substâncias químicas acabaram destruindo o ozônio quando reagem com ele. Tais substâncias elas contribuem para o aquecimento do planeta, tá? Que aí é conhecido como efeito estufa. A lista negra dos produtos danosos à camada de ozônio inclui os óxidos nítricos e os nitrosos expelidos pelos exaustores dos veículos, tá? E alguns gases que são produzidos durante a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, como o carvão e o petróleo. Mas em termos de efeitos destrutivos sobre a camada de ozônio, nada pode se comparar ao grupo de gases chamados de clorofluorcarbonetos. Tá? Esses são os mais agressivos à camada de ozônio. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário, tá? Sem ele, certamente nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada, porque nem todos os seres vivos se adaptam ao frio. Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases do efeito estufa, em torno de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo-a e irradiando o calor. Os gases do efeito estufa ele pode ser comparado a isolantes, pois eles absorvem parte da energia irradiada pela Terra. O que acontece é que nas últimas décadas a liberação de gases do efeito estufa, em virtude das atividades humanas, aumentou consideravelmente. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retido na atmosfera, resultando no aumento da temperatura. Essa situação dá origem ao aquecimento global, tá? Para vocês entenderem, ter uma ideia mais ou menos como é o efeito estufa, a gente vai comparar o que ocorre no interior de um veículo estacionado, tá? Então, ó, o carro está estacionado com os vidros fechados
ele recebe diretamente a luz solar, ou seja, está no sol. Apesar do vidro permitir que a luz entre, ele impede que o calor saia, ou seja, ele aumenta a temperatura no interior do veículo. Vamos lá. O carro recebe a luz solar. A luz solar entra pelos vidros, mas o calor que está dentro do veículo não consegue sair pelo fato dos vidros estarem fechados. Aí aumenta a temperatura dentro do veículo, tá? Aí o que acontece com o efeito estufa é basicamente isso, tá?